Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Teto e neste programa a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. Faltando um pouco mais de uma semana para as eleições municipais, no programa de hoje a gente vai falar quais são as atribuições de uma prefeitura relacionada em ações para as mudanças climáticas, adaptação para as emergências climáticas. E também vamos falar um pouco sobre o governo federal, como é que é esse balanço aí das ações do governo até agora relacionados ao clima. Tudo isso agora no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, como sempre, deixa eu começar cumprimentando as minhas colegas de Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Olá, pessoal. Tudo bem por aí? E também Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Esperando que todos estejam bem, porque as previsões para essa semana eram de muito calor em quase todo o Brasil e chuvas intensas no Rio Grande do Sul. Pois é, vamos torcer, né? Bom, feito então as devidas apresentações e cumprimentos, enquanto a batata do fim do mundo segue assando, aproveite que você está aí, nos assistindo e nos escutando e siga e assine este podcast onde estiver. Se você quiser nos assistir, nós estamos no YouTube da Agência Pública. Se você quiser nos escutar, nós estamos em todos os tocadores de podcast e agora só em um feed único que você vai conseguir ouvir os novos episódios do Bom Dia Fim do Mundo. Aproveita então o embalo e se você estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, nos dê lá 5 estrelas, porque em tempos em que candidatos saem na mão com a equipe de outros candidatos, a gente precisa da ajuda de vocês para se destacar nos algoritmos. E essas 5 estrelas colocam a gente bonito lá na vitrine do Spotify e da Apple. Bom, agora que eu já passei o nosso chapéu, bora então para o primeiro bloco do Bom Dia Fim do Mundo, depois da vinheta. Bom, gente, calhou então, que esse ano aí de queimadas, inundações, redemoinho de fogo e todo tipo de coisa doida, caiu justamente em um ano de eleições municipais, A questão do clima nunca teve muito apelo, nas campanhas eleitorais, mas diante de um ano tão doido assim, não dá para ignorar totalmente o tema, E também nessa discussão, fica um pouco da dúvida do que um prefeito, uma prefeitura pode realmente fazer em relação ao clima. Giovana, recentemente a Pública acabou de lançar um levantamento importante, para a gente começar essa conversa, que é o climômetro. Vamos começar então explicando o que é o climômetro e o que traz esse levantamento. Quando a gente estava começando a planejar a nossa cobertura eleitoral na Pública e a gente decidiu que a gente ia cobrir as eleições do ponto de vista do clima, a gente começou a pensar quanto que de fato os prefeitos estão embarcados nessa história, os candidatos, perdão. Será que isso é uma coisa que começou a entrar justamente porque é um ano tão atípico, que a emergência climática realmente aterrissou no Brasil? Será que isso estaria sendo sentido, de alguma maneira, nas campanhas? E a nossa ideia foi tentar medir justamente o calor, com perdão do trocadilho, entre os candidatos das capitais. E a gente, no primeiro momento, até imaginou que ia haver muito negacionismo por parte dos candidatos, mas o resultado acabou nos surpreendendo um pouco. A gente fez um questionário com 5 perguntas, e aí os candidatos eram convidados a responder as perguntas com múltipla escolha entre concordo totalmente, ou entre discordo totalmente a concordo totalmente, variando de 1 a 5 aí. E a gente fez algumas perguntas para eles que eram coisas do tipo assim: acredita que as mudanças climáticas são reais e são provocadas por ação humana? Vocês acham que essas mudanças estão impactando a população dos seus municípios? Vocês pretendem priorizar ações para combater as mudanças climáticas durante a sua gestão? E aí a gente mandou essas perguntas para 127 capitais, a gente mandou as perguntas para 127 candidatos das 26 capitais do país, e até a publicação desse nosso levantamento, agora na quarta-feira, na Pública, 52 tinham respondido para a gente. E apesar da gente ver que 20% desses candidatos não concordarem totalmente que as mudanças climáticas são reais e são provocadas pela ação humana, por incrível que pareça, 94% deles disseram que vão priorizar a pauta climática. Eu confesso que fiquei bem surpresa com esse número. Óbvio que não dá para comprar ele exatamente pelo valor de face, Eu acho que, por mais que digam isso numa pesquisa, a gente ficou pensando que talvez, até por conta dessas questões todas, num ano que o Brasil vai da chuva ao fogo, talvez não dê mais para ignorar o problema e fique feio ser um negacionista. Mas
Por um lado também, a gente vê que as respostas desses candidatos batem com a própria percepção da população. Outras pesquisas que já foram feitas de opinião pública mostram que, em geral, o brasileiro não só diz acreditar nas mudanças climáticas, como sim diz ser muito preocupado com elas. Então, para a gente conseguir entender melhor, né, quanto que o que eles estão dizendo faz sentido, é verdade ou não, a gente foi cruzar com os planos de governo desses 52 candidatos. E aí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante, porque aí a gente vê que a pessoa diz que vai priorizar, mas não tem, por exemplo, nem menção à mudança climática, ou tem menção, mas não tem um plano concreto, ou são ideias muito simples. Mas ainda assim, desses 52, a gente viu que 20 de fato responderam que têm propostas detalhadas para as mudanças climáticas e abordam diretamente o tema. Então a gente começa a ver que ainda assim é uma minoria, né? Tem essas pessoas que têm a proposta, mas fica a dúvida ainda do que um prefeito pode fazer de fato em relação ao clima, né? Marina, o que um prefeito pode fazer de fato? Olha, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que se o prefeito não atuar, é ele que vai sofrer com as consequências, né? Porque as emergências, elas recaem sobre as cidades. Exato. Então, a gente, desde os protocolos de emergência, na hora que o desastre acontece, né, até socorrer a população que foi desalojada. É o prefeito que cuida do bem-estar dos cidadãos, né? E cuidar do clima é cuidar do bem-estar da população. Agora, começando pelo básico, em termos de prevenção e de planejamento, é o poder municipal, e aí eu estou incluindo os vereadores, que elabora, implementa, fiscaliza os planos diretores, por exemplo. Que é quando você vai definir o quanto vai ter de áreas verdes, protegê-las da especulação imobiliária, mapear as áreas de risco, perceber as áreas de interesse social, planejar uma cidade que funcione, né? E então a gente vê isso em vários campos. Um exemplo, tem uma pesquisa do Instituto Polis que mostra que há 87 mil moradias vazias no centro de São Paulo e mais 2,5 mil quilômetros quadrados de espaços de vazios urbanos onde se poderia construir moradias. A partir desses números, eles calcularam que tem um potencial para 200 mil moradias no centro, o que seria o suficiente para você retirar 91% da população que está atualmente em área de risco, né? E também é o prefeito que cuida da limpeza dos córregos, dos bueiros, da infraestrutura de drenagem, da permeabilidade dos solos, né? Se a cidade tem parques, jardins, e dos lixões, fatores que são importantes para prevenir as enchentes e também para a saúde pública. Outro ponto importante, esse eu acho que todo mundo sabe, é a mobilidade urbana, né? Você deixar de priorizar os carros e priorizar os ônibus, por exemplo, os transportes coletivos, e também se preocupar com o combustível que é usado, né, nesses transportes públicos, como os ônibus elétricos. Porque as cidades, aí você começa a entrar em outra parte, que é não só adaptar as cidades, como ajudá-las a mitigar a emissão de gases, né? A gente tem um dado também do Instituto Poli, que 75% das emissões vêm das cidades. Então, o que é feito ali, porque não é só combustível fóssil, mas também tem emissão em construção civil, tem emissão em lixões, e o que é feito ali pode ajudar o mundo a enfrentar as emergências climáticas. Mas ainda assim, é impressionante como essa pauta, se ela não está totalmente fora, ela dificilmente é bandeira de candidatos, né? Exato. A gente, nessa análise que a gente fez em cima dos planos de governo, a gente percebe que mesmo os candidatos que trazem ideias bacanas, e olha que tem, viu? Tem umas ideias que você pensa assim, puxa, se isso aqui fosse implementado, a gente estaria indo para um bom caminho. Mas mesmo essas pessoas, elas não estão levando isso como uma bandeira. A gente não vê isso com muito destaque nas campanhas ou, né, nos debates. Acho que isso se explica, por um lado, porque os eleitores, por mais que quando eles são perguntados se eles acreditam nas mudanças climáticas, eles dizem que sim. Na hora que eles vão definir o voto, em geral não é o assunto que é prioridade para eles. Em geral as pessoas falam mais de segurança, de emprego, de saúde e tal. Mas também a gente vê que mesmo nos lugares que claramente sofreram um impacto, né, em que a questão é premente, como Porto Alegre, e aí, quando a gente pensa em Porto Alegre, é interessante observar o seguinte. Claro que teve um evento climático extremo, choveu demais ali em maio, mas a tragédia só se deu do jeito que se deu porque tinha falha no sistema de proteção contra enchentes e
tinha claramente uma incapacidade ali do poder público de lidar com essa questão. A gente fez na Pública, a gente fez uma matéria sobre os candidatos de Porto Alegre e a gente vê que depois da tragédia eles sentiram, então todos eles, ou quase todos eles, trazem nas suas propostas o tema, né, falam que vão melhorar a resiliência e tudo mais, mas, de novo, não é uma bandeira, isso não está aparecendo, por exemplo, nos debates. E aí é onde a gente se questiona, se lá essa bandeira não emplacou, onde mais vai emplacar no Brasil, né? Outras cidades que a gente observou também, que foram lugares que tiveram problemas há alguns anos e os prefeitos agiram, que é o caso de Recife, que teve uma enchente forte em 2022, e o prefeito João Campos teve que tomar algumas medidas sobre isso. No Rio, que tem sofrido muito com onda de calor, a gente viu a morte daquela fã da Taylor Swift, e aí depois daquilo o Eduardo Paes também começou a implementar algumas medidas, mas tampouco eles trazem isso, eles dão destaque para isso nas campanhas e são candidatos que devem ser reeleitos, talvez eles pudessem vender isso como uma coisa legal que eles fizeram, mas eles não falam. E São Paulo é essa tristeza que a gente está vendo, né? A gente está gravando esse episódio um dia depois de um outro debate que terminou em pancadaria, e aí como que vai ter espaço para se propor qualquer coisa, né? E olha que tanto Boulos quanto a Tabata têm projetos interessantíssimos. Mas eu acho que a verdade é essa, assim, clima ainda não virou um bom cabo eleitoral e, como a Marina mesma disse, o problema o prefeito é o primeiro que tem que lidar com essa tragédia. Se ele fizer coisas interessantes para as cidades vão reagir muito melhor a eventos que vão acontecer, mas como a cidade vai reagir depende muito de um prefeito. Agora a gente tem um alento, eu achei super interessante isso, porque no dia 11 de setembro, a Rede, com o apoio da Marina Silva, lançou as bancadas do clima, né, que reúne candidatos a vereador com essa bandeira de clima e meio ambiente. E começou com 5 candidatos e agora já tem 185 em diversas regiões do país. Então isso pode ser um sinal de que as coisas estão mudando. E nós temos exemplos de cidades que se transformaram e se tornaram lugares mais agradáveis de se viver e mais resilientes às mudanças climáticas, né? Vou dar um exemplo aqui da América do Sul, da Medellín, que é a segunda maior cidade da Colômbia, que tem uma realidade social parecida com a nossa. E a gente vê que Medellín, que fica num vale cercado de morros e que foi uma cidade que experimentou um desenvolvimento muito grande, ela virou uma ilha de calor e poluição que acabou com o bordão sobre a cidade, que era a cidade da eterna primavera. E eles conseguiram, a partir de 2016, dentro desse espírito de mudar Medellín, depois daquela questão do Pablo Escobar e tudo isso, eles passaram a atuar diretamente. Então, eles construíram corredores verdes, plantando 880 mil árvores e 2,5 milhões de plantas de menor porte. Fizeram esses corredores que se interligam com 124 parques, com as encostas, e tudo isso trouxe uma redução de mais de 2 graus na temperatura, melhorou muito a qualidade do ar. Quer dizer, não é tão difícil assim, com vontade política, a gente transformar as nossas cidades. E uma boa notícia, um estudo que foi feito ali em Medellín mostrou que as mangueiras foram as melhores árvores, tanto para dar sombra como para captar carbono. E mangueira é o que não falta aqui no Brasil. É isso aí. Olha, acabou sendo uma luz no fim do túnel antecipada aqui, né, esse final de bloco. Bom, então, continuando no clima de eleições, agora a gente vai para a trombeta da semana e descobrir qual foi aí eleita a trombeta da semana de uma forma totalmente não democrática, depois da vinheta. Nós já vimos nessas eleições as mais variadas estratégias para conquistar o público. Cortes, memes, agressões, apelidos, mas uma das táticas mais inovadoras vem de Balneário Camboriú, onde um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, concorre como vereador. A estratégia é bem simples. Consiste em impedir a todo custo que o candidato fale alguma coisa. Mas antes que alguém alegue qualquer censura, essa orientação vem do próprio pai, que considera o Renanzinho muito inexperiente, que poderia cometer uma gafe durante a campanha. Que tipo de coisa ainda vira uma gafe em uma cidade como Balneário Camboriú? Melhor não saber. Fato é que isso tem muita chance de dar certo e tornar o candidato mudo um dos mais votados da cidade. Afinal, basta um sobrenome Bolsonaro para Jair Renan conquistar a ilustre vaga na Câmara de Balneário Camboriú
e a tão ilustre vaga de trombeta da semana, um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade. Bom, a gente falou no primeiro bloco aí, né, sobre o cenário de eleições municipais, o que caberia uma prefeitura fazer nessa situação de emergência climática. Mas os governos estaduais, o governo federal também foram muito cobrados, né? O que a gente pode falar, Marina, sobre as medidas que o governo, né, fez até agora sobre o meio ambiente? Como é que está esse balanço até agora, né? Acho que a primeira coisa a dizer é que o próprio governo reconhece que, apesar das previsões, eles não estavam preparados para a severidade da estiagem e menos ainda para a extensão e intensidade dos incêndios, inclusive criminosos, né, que estão sendo investigados pela polícia. A ministra Marina Silva admitiu essa responsabilidade essa semana e então a gente sabe, a prevenção foi insuficiente, claramente, mas isso não quer dizer de jeito nenhum que é a mesma coisa que o governo Bolsonaro. Aliás, esse governo teve que lidar com essa herança de destruição. Claro. E mesmo assim obteve avanços importantes, como a queda de 50% o ano passado no desmatamento da Amazônia, né? E esse ano, 43% de queda no desmatamento também. E outro dado que eu achei muito importante foi a queda do mercado de ouro, né? A produção que era feita nos garimpos, ela caiu 84% quando a gente compara de janeiro a julho de 2022 com janeiro a julho de 2024. Quer dizer, é uma queda super expressiva, teve queda também de mais de 30% no ouro que é exportado e foi obtida, de certa maneira, com medidas simples. Foram duas, principalmente. A primeira foi obrigar a emissão de notas eletrônicas pelos vendedores de ouro. E a outra foi acabar uma coisa completamente absurda, que era o pressuposto da boa-fé, em que o próprio vendedor dizia qual era a origem do ouro que ele estava vendendo. Uma garantia saidiana. Pois é. E só com essas duas medidas, né, houve um grande impacto nos garimpos ilegais e acho que deve ter deixado muita gente brava, muita gente que vive do crime. Você mencionou essa herança, né, Marina? Acho que a gente não pode esquecer que a criminalidade ela foi empoderada mesmo no governo Bolsonaro, né? Porque ele falava, né, lembra? A indústria da multa do IBAMA. Então ele fragilizou essa fiscalização. Ele impedia, por exemplo, que o IBAMA destruísse equipamentos que são usados em crimes ambientais. E isso, às vezes, é o que faz toda a diferença. Porque no caso de um garimpo, por exemplo, se você bota fogo ali naquelas dragas, aquelas coisas que estão extraindo ouro, né, de rios, você inviabiliza o negócio. Agora, se você não pode queimar, acabou a fiscalização, o cara volta lá e faz tudo outra vez, né? E aí a gente tem que lembrar que diminuiu a aplicação de multas e embargos. O Bolsonaro enaltecia garimpeiro, enaltecia madeireiro. Nos 4 anos que ele ficou no governo, o desmatamento da Amazônia subiu 60%. Então, quando a Marina fala que eles herdaram um cenário complicado, quer dizer, eles pegam um desmatamento que vinha em alta. Então, você derrubar de um momento que está em alta, ele, de fato, é uma vitória, né? A gente tem que lembrar, estava vigorando um clima de liberou-geral no país. Tanto que alguns especialistas chegavam a imaginar que ia haver uma guerra no campo, porque justamente essas pessoas que estavam destruindo a floresta sem nenhum tipo de impedimento não iam aceitar facilmente a volta da fiscalização. Então, chama de fato a atenção né, quando o desmatamento começa a cair mês a mês de modo consistente. É um resultado importante desse governo que prometeu zerar o desmatamento até 2030. Mas tem uma coisa que é meio contraintuitiva, né? Essa coisa do desmatamento cair e o fogo aumentar. Como é que se dá essa diferença? Pois é, eu acho que é confuso mesmo, né? Porque, tudo é destruição da floresta, mas quando você mede as estatísticas ali, o que eles levam em conta é que, assim, desmatamento é você realmente acabar com a floresta. Você passa os correntões que eles chamam, imagina assim, 2 tratores com uma corrente grossíssima arrastando as árvores. Aquilo é uma destruição total. O solo fica exposto. Aquela floresta que tinha ali não existe mais e vai ter no lugar pasto,
qualquer outra coisa assim. Então, isso é desmatamento. Fogo, a gente até comentou, né, no episódio passado, que tem aqueles vários formatos, tem o fogo da renovação da pastagem, tem o fogo do roçado, tem o fogo que é para acabar esse processo do desmatamento. Então, quando você tem muito desmatamento num lugar, você costuma ter esse fogo que é da limpeza, mas tem também o que é o fogo da floresta, digamos assim. Mas aí, por mais que o fogo, obviamente, traga uma degradação para a floresta, ela não chega a desaparecer totalmente como acontece no caso do desmatamento. O fogo, ele passa, ele causa um estrago importante, muitas árvores vão morrer, mas há uma chance ainda dessa floresta se regenerar, se vier um período de chuva bom, se esse lugar ali que foi queimado ficar quietinho. Agora, claro que essa regeneração ela vai vindo para uma floresta mais fraca, mais empobrecida. Se você tem sucessivos fogos, numa hora, sim, essa floresta pode morrer. Mas para fins aí de estatística, quando a gente fala de desmatamento em queda, a gente está falando daquele corte raso. E o fogo, sim, está subindo, mas sei lá, de repente pode ter aí uma chance ainda dessa região se recuperar. E aí, tanto que, claro, né, o Lula buscou destacar essa queda do desmatamento no discurso que ele fez nessa terça-feira, que é quando a gente está gravando aqui o programa, na abertura da Assembleia Geral da ONU, mas claro, e aí não tinha como não ser assim, foi uma coisa que ficou um pouco ofuscada, porque o brilho, né, que ele poderia ter ali ficou ofuscado por causa das queimadas. E não foi só o fogo, né, que ofuscou. A própria questão climática, ela acabou ficando ofuscada pela urgência da guerra, né? Pela escalada dos conflitos no Oriente Médio, depois daquela atitude completamente absurda de Israel de colocar explosivos em pagers, em walkie-talkies, quer dizer, objetos de uso civil, que mataram mais de 500 pessoas, incluindo crianças. Daí a gente vê essa escalada acontecer, o Hezbollah reagiu, mas não se sabe se vai aumentar, quanto essa reação vai crescer. Se o Irã vai entrar nessa resposta, e aí o que traria provavelmente uma resposta do próprio Estados Unidos, que já tem tropas na região e já colocou mais tropas desde ontem, né? Diz que eles estão tentando fazer iniciativas diplomáticas, mas ainda assim está a humanidade inteira preocupada com essa guerra. Então, acho que ficou todo mundo mais curioso para saber o que o Lula mesmo ia falar sobre o Oriente Médio do que sobre a questão climática. E lembrando sempre, porque o Lula tem uma certa tara, né, com a renovação do Conselho de Segurança da ONU. Segurança para ele é uma coisa importante. E você tem razão, ele destacou, ele falou que a gente vive em momentos de crescentes angústias, frustrações, tensões e medo. Falou que em Gaza, na Cisjordânia, acontece uma das maiores crises humanitárias da história recente. Ele até usou uma expressão que foi bastante mencionada pelos jornalistas, que o direito de defesa virou direito de vingança. Concordo. Né? Mas assim, ainda assim o Lula trouxe a questão climática para a mesa, porque, o ano que o país foi afetado do jeito que foi, né, do fogo à chuva, da chuva ao fogo, melhor dizendo, não tinha como ele fugir disso. Aí ele usou algumas alegações que ele costuma usar sempre, falando de que o planeta não espera para cobrar da próxima geração, que ele está farto dos acordos climáticos não cumpridos, que o mundo está cansado de metas de redução de emissão que são negligenciadas e de um auxílio financeiro aos países pobres que não chega. Então isso é uma tecla que o Lula sempre bate, né, sobre a ajuda dos países ricos. Aí ele cita as enchentes no sul do Brasil, a seca na Amazônia e os incêndios, e aí ele adotou uma postura que a Marina Silva falaria que é bem republicana, que ele disse assim: o meu governo não terceiriza responsabilidades nem abdica de sua soberania. E aí eu resolvi destacar essa frase aqui porque eu me lembrei como foi o discurso do Bolsonaro no primeiro ano dele, em 2019. A Assembleia Geral da ONU, ela sempre acontece em setembro. E aí eu não sei se os nossos ouvintes vão se lembrar, mas agosto de 2019 também tinha sido um mês com muito fogo. Foi quando aconteceu aquele fatídico Dia do Fogo no Pará. Naquele mês de agosto de 2019, o número de focos triplicou em relação a agosto do ano anterior.
Bolsonaro estava não só com alta no fogo, mas também no desmatamento. Então, assim, ele estava sendo cobrado por várias lideranças internacionais, o presidente Emmanuel Macron da França. Agora, é claro que o Bolsonaro não assumiu nenhuma responsabilidade no discurso dele. Ele só fez reclamar do que ele chamava de ambientalismo radical, do indigenismo ultrapassado. Não sei se vocês vão se lembrar, ele ficou falando mal do cacique Raoni na ONU. Foi uma coisa que pegou super mal. E ainda ele virava e falava assim, não, a Amazônia está praticamente intocada. Né? E aí eu acho que o Lula acabou fazendo diferente esse ano e isso marca um pouco a diferença que ele tem em relação ao Bolsonaro, né? Em um determinado momento ele fala assim, não é mais admissível pensar em soluções para as florestas tropicais sem ouvir os povos indígenas, as comunidades tradicionais e todos aqueles que vivem nelas. Eu acho que o Lula acertou muito nessa fala e também acertou quando ele destacou que o custo financeiro mesmo das guerras poderia ajudar a reduzir a pobreza do mundo e ajudar a humanidade a enfrentar esse problema muito grande e muito urgente que a gente tem com a questão climática, né? É isso aí, o Lula acertou muito. E outra coisa que é certa é que aqui, neste programa, diferente de debates de São Paulo aí, que começa bom e depois termina em baixaria, aqui a gente termina recebendo as boas notícias que o anjo Gabriel traz para nos iluminar no quadro A Luz no Fim do Túnel. Você já se perguntou para onde vai a madeira apreendida pela polícia em operações contra o desmatamento ilegal na Amazônia? Na maioria das vezes, esses troncos acabam apodrecendo em depósitos e não servem para nada. Mas a luz no fim do túnel veio. Um juiz do interior de Rondônia, o Maximiliano Deitos, resolveu mudar esse destino. Ele criou o projeto Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas, que fabrica viveiros de mudas com a madeira apreendida pela polícia. Cada viveiro produz entre 30 mil e 150 mil mudas de espécies nativas da Amazônia, que são plantadas em áreas degradadas com o objetivo de reflorestar o bioma. Já o dinheiro das multas aplicadas a quem comete crime ambiental é usado para comprar sementes produzidas por associações indígenas de Rondônia. No fim das contas, esse projeto mostra que a recuperação da Amazônia pode ser financiada pelos próprios desmatadores da floresta. Já são mais de 4 toneladas de plantas de 57 espécies diferentes cultivadas. E o projeto está presente na maioria dos municípios do estado. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Bom, e depois dessa luz no fim do túnel, chegou a hora de agradecer a quem ilumina o nosso trabalho todos os meses aqui na Pública. São as pessoas que apoiam as investigações, formatos como esse, reportagens, através do programa de aliados. Se você quer fazer parte dessa verdadeira arca de salvação, você acesse apoie.apublica.org. apoie.apublica.org e veja lá as opções para você nos colaborar com a gente todos os meses. Se você quiser contribuir com o Bom Dia Fim do Mundo com sugestões, você pode dar sugestões de trombeta da semana e de luz no fim do túnel, enviando um e-mail para correiodofimdomundo@apublica.org. correiodofimdomundo@apublica.org. Agora eu vou me despedir aqui das minhas colegas de bancada. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Até semana que vem. Até semana que vem, Terto. Espero que com menos fogo e com menos porrada, né? Com menos porrada. Vamos ver que ainda tem muitos debates, né, Marina? Bom dia, Marina, e até semana que vem. Abraço, Terto. Tchau, pessoal. Espero que esteja todo mundo pensando direitinho quem vai votar. Até o próximo Bom Dia Fim do Mundo, quinta-feira que vem, bem cedo, em todos os tocadores de podcast. E também segunda-feira, 11h30 da noite, no canal Universitário. Boa noite, Fim do Mundo, para quem nos vê no canal Universitário. Até semana que vem. Bom Dia Fim do Mundo.